Fala, seus lindos! Ronald aqui mais uma vez, para agora a gente tratar de um assunto novo, um assunto lindo, belíssimo da física, que é o assunto de campo elétrico. Só para recapitular, na nossa última aula, nós estudamos um pouquinho sobre força elétrica, lei de Coulomb. Nós aprendemos a calcular como é a força entre duas cargas elétricas. Aprendemos a quantificar essa força a partir das cargas, a partir da distância e do local onde essas cargas estão inseridas, certo? Só que até então, uma dúvida que ficava era: como é que existe essa força? De onde vem essa força? E a explicação para isso justamente está no campo elétrico. Só que antes de falar para vocês o que é esse campo elétrico, eu queria só relembrar uma coisinha que vocês aprenderam lá do primeiro ano sobre forças, beleza? Quando a gente pensa em força, na verdade você pode pensar ela de duas maneiras. A primeira, a mais comum para nós, é o que a gente chama de forças de contato. Já que quando você pensa em força, a primeira analogia que aparece é a de empurrar ou puxar alguma coisa. Só que para eu poder empurrar ou puxar, como diz aí a nossa figurinha, eu preciso de um contato. Então, esse tipo de força, que necessita encostar no corpo para que aconteça a força, são forças de contato, beleza? Só que nem todas as forças que a gente conhece precisam desse contato. Então, aparece para nós outro conceito, a partir de agora importantíssimo, que é o conceito de forças de campo. Essa ideia de ter um campo criando força, simplesmente para vocês entenderem mais fácil, é eu dizer que eu consigo uma força, eu consigo uma ação, mesmo que ela seja a distância. Eu consigo produzir uma força sem ter que encostar no corpo. Aí você pode até pensar, mas Ronald, eu nunca vi isso acontecendo. Na verdade, a gente já tem alguns exemplos bem intuitivos na nossa mente, e a gente só não para pensar muito neles. Olha aqui um primeiro exemplo. Uma das mais conhecidas forças de campo que nós temos é a nossa famosa gravidade, né? A força gravitacional. Como é que funciona a história da gravidade? Ao redor da Terra, a gente tem um espaço imaginário que a gente chama de campo gravitacional, e tudo dentro desse campo gravitacional é atraído para o centro do nosso planeta. Aí um exemplo. De vez em quando você escuta aí nos jornais que a NASA descobriu que tem um meteoro, um asteroide que está passando muito próximo da Terra. Aí já vem um pessoal da teoria da conspiração dizer: vixe, esse meteoro vai cair, vai matar todo mundo. Mas, na verdade, o que a gente faz de estudo para saber se esse meteoro cai ou não na Terra é justamente olhar para esse campo gravitacional. Qual é a ideia? Quando eu pego o meu meteoro e esse meteoro está fora do campo gravitacional, significa dizer que ele vai vir e vai passar direto da Terra. Que a Terra não vai fazer força sobre esse meteoro, não vai puxar esse meteoro para nós. Beleza? Agora, quando esse meteoro, por algum motivo, passa dentro do campo gravitacional, como está na nossa figura, aí sim, dentro desse campo, que a Terra faz é produzir uma força de atração nesse meteoro. Só que, olha aí o nosso desenho. O meteoro não está encostado na Terra. Ele ainda está a uma certa distância. Mas só por estar dentro desse tal campo gravitacional, aparece a força da gravidade. Beleza? Então, o que é uma força de campo? É uma força que consegue agir à distância, simplesmente estando dentro desse tal campo. Vamos para outro exemplo. Outra força de campo muito conhecida é a força magnética. Força magnética é aquela força produzida por um ímã. Aí imagina comigo. Imagina que você tem aqui o seu ímã
e esse ímã está muito distante de um conjunto de pregos. Vai atrair os pregos? Não, né? Porque como está muito longe, esses pregos nem sentem a ação do ímã. Agora pensa comigo, se você pega o seu ímã e deixa ele um pouquinho mais perto dos pregos, o que é que vai acontecer? Os pregos vão ser atraídos, ó, vai acontecer uma força neles e eles vão fixar, vão grudar no nosso ímã, certo? Para esses pregos serem atraídos, logo lá no começo, eles não precisam estar de contato direto com o meu ímã. O que está acontecendo? É que ao redor desse ímã, eu tenho lá a ideia de um espaço, eu tenho um campo, só que agora, como ele foi produzido por um ímã, esse campo é magnético, e a partir do momento que os pregos estão dentro desse campo magnético, os pregos são atraídos para o meu ímã. Tranquilo? Outro tipo de força muito comum de campo é justamente as descargas elétricas, a força elétrica. Quando a gente falou lá que uma carga positiva e uma carga negativa, elas se atraem, elas não precisam estar encostadas uma na outra para ter essa atração. Então, deixa eu imaginar a ideia do campo, basta que uma dessas cargas esteja dentro desse tal campo da outra, certo? Ron, consegui entender a ideia de campo. Só existe força quando o meu corpo estiver dentro desse tal campo. Beleza. Mas e o que é o campo? Então, olha a definição bonitinha de campo elétrico. Campo elétrico, fisicamente, ele é um espaço que foi modificado devido à influência de uma carga elétrica, de tal forma que nele pode haver força elétrica. Viu aí qual é a ideia? Imagina um espaço, certo? Quando eu coloco uma carga elétrica dentro desse espaço, de algum jeito, esse espaço vai ser modificado. Alguma coisa diferente vai acontecer com ele. E essa coisa diferente que acontece é a possibilidade de haver ou não força elétrica. Beleza? Olha o exemplo. Imagina aqui, ó. Você tem o seu espaço, né? Pela definição não tem nada dentro dele, o espaço está lá vazio, e que nesse espaço você coloca uma carga elétrica. Então vou colocar aqui uma carga do tipo positivo. O que é que ocorre? Pela definição, disse que quando eu coloco uma carga nesse determinado espaço, o espaço se modifica de alguma maneira. Então eu vou representar essa modificação aqui pela corzinha vermelha, certo? E esse espaço modificado, tudo que tiver dentro desse negócio vermelho, pode sofrer força elétrica. Então, esse espaço modificado é o que a gente chama de campo elétrico. Tranquilo? Então, olha o exemplo. Eu tenho ali uma carga que criou o campo elétrico, que é esse espaço vermelho. Então, se eu vier com a segunda carga, vou chamar ela aqui de Qzinho, e a minha carga Qzinho, lá no cantinho que ela vai estar sofrendo força elétrica, certo? Vou dizer que Qzinho é negativo. Vai estar sofrendo força elétrica? Não, né? Por quê? Porque ela está muito longe daquela carga positiva ao ponto de não sofrer força. Agora imagina que eu pego essa carga Qzinho e desenho ela bem aqui agora. Certo? Nessa nova posição ali, Qzinho vai estar sofrendo força elétrica? Agora sim. Por quê? Porque como o Qzinho está dentro do tal campo elétrico, agora vai aparecer a força elétrica. Ou seja, só existe força elétrica se eu tiver um campo elétrico. Só existe interação entre cargas dentro desse campo. Deu para entender? Tranquilo? Então, só para reforçar. Só existe força elétrica se houver um
campo elétrico. Cuidado que nunca é o contrário. Para ter força, eu tenho que ter um campo. Mas se eu tiver o campo, não é obrigado ter força, certo? Por que disso? Vamos lembrar do seguinte. Para eu ter uma força elétrica, eu preciso de quantas cargas? Duas, né? A gente chamava lá na fórmula da lei de Coulomb de QA e QB. Então, para ter força, eu tenho que ter duas cargas, certo? Agora, e para ter um campo elétrico? Lá na definição diz que quando eu tenho uma carga, ela modifica o espaço. Então quer dizer que para ter campo elétrico eu só preciso de uma carga. Deu aí para entender? Com uma carga eu crio o campo elétrico e depois que eu tenho o campo elétrico, quando eu trouxer uma segunda carga, aí é que eu vou produzir uma força elétrica. Primeiro o campo, depois a força. Beleza? Aí vamos lá. Seguindo em frente, a gente vai tentar estudar agora um pouquinho das características de um campo elétrico. Como é que acontece? Como é que a gente vai medir esse campo? Primeiro, a letra que a gente associa para campo elétrico é a letra E maiúscula, certo? Então, sempre que você vê essa letra E maiúscula, você já vai lembrar que ela está associada ao campo elétrico. Campo elétrico, beleza? Então, vamos aqui. Para eu ter campo elétrico, o que é que eu preciso ter? Aí você lembra, se o campo é elétrico, eu tenho que ter uma coisa elétrica. É uma carga. Então eu coloquei minha carga aqui. Beleza? Aí o que é que a gente sabe? Que essa carga, ela vai modificar o espaço ao redor dela, certo? Então, ou seja, ao redor dessa carga, eu vou ter um espaço, e esse espaço é o tal do campo elétrico. Essa carga que criou o espaço, a gente chama ela Qzão, que recebe o nome de carga geradora. Então, Qzão é uma carga geradora. Qual é a ideia? Se ela é a carga que criou o campo elétrico, se ela gerou o campo, ela é a carga geradora. Tranquilo? Só que quando eu tenho uma carga só, eu só tenho campo elétrico. Então imagina você, se você quer saber se um espaço tem campo elétrico ou não. O que é que eu preciso? Eu preciso de uma segunda carga para poder medir esse campo elétrico. Então eu vou vir aqui e desenhar a minha segunda carga. Vou dizer que essa é a carga Qzinho. Essa carga Qzinho vai servir para provar ou não a existência de um campo elétrico. Então esse Qzinho, a gente chama ele de carga de prova. Percebeu aí qual é a função dele? A carga Qzão, ela criou o campo elétrico, não a carga geradora. A carga Qzinho, ela só vai servir para medir o campo elétrico. Então, ela é uma carga de prova. Ela vai provar ou não se esse campo existe. Então, se eu perguntasse para vocês, pelo desenho, do jeito que ele está aí, tem força elétrica? Não, né? Porque a carga Qzinho está fora do campo elétrico. Agora, imagina que eu pego essa carga Qzinho e mexo ela para cá. Vai existir força elétrica? Aí sim, dentro do campo elétrico, eu posso ter força elétrica. Lembrando que essa força ou vai ser de atração, né, para as cargas se juntarem, ou vai ser de repulsão, para as cargas se separarem. Mas dentro do campo elétrico, eu posso ter a minha força elétrica, que é a nossa fé. Deu para entender? Aí, Ronald, como é que eu faço para calcular então? Essa parte aí é tranquilo, né? Para calcular o campo elétrico, olha como é simples. O campo elétrico, aqui a letra que a gente apresenta é o E. O que é que o meu campo fez? O meu campo produziu uma força elétrica, beleza? Só que essa força ele produziu no Qzão ou no Qzinho? Se eu olhar para o desenho, o campo ele faz a força na carga de prova. Tanto é que essa é a função dela, medir o campo elétrico. Então, o campo elétrico fez uma força elétrica na carga de prova. Então, olha como é fácil a fórmula de calcular campo elétrico. Até quando a gente fala
da unidade de campo, ela é mais simples para nós. Olha por quê. Uma força, a gente mede ela em que unidade? A gente aprendeu que toda força é medida em newtons. E uma carga? A gente aprendeu que toda carga é medida em coulombs. A unidade de campo elétrico simplesmente é a divisão dos dois. Então, minha unidade de campo elétrico é simplesmente newton dividido por coulomb, porque foi a força dividido pela carga. Facinho, né? Agora vamos ver lá no exemplo como é que a gente usa tudo isso. Exemplo 1 diz assim, ó. Uma carga elétrica pontiforme de módulo 6 coulombs é colocada em um ponto P do espaço e fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 42 newtons. Item A. Nesse ponto P, existe campo elétrico? B. Qual é o valor desse campo elétrico no ponto P? Né? Lembrando que se não tiver campo, o valor dele é zero. Se tiver campo, ele pede para calcular. Então vamos aqui lendo a questão. A primeira coisa, quando ele fala aqui que eu tenho uma carga elétrica pontiforme, certo? Essa palavra pontiforme lembra que a minha carga é pequena. Toda carga pequena, a gente considera ela como uma carga de prova. Ela vai servir unicamente para medir um campo elétrico, certo? E essa carga pequena aí, ele diz para a gente que ela vale 6 coulombs. Então, informação importante, Qzinho igual a 6 coulombs. Aí diz mais, ó, que essa carga é colocada nesse ponto P do espaço e fica sujeita a uma força elétrica. Então, tem força, e essa força vale 42 newtons. Então, o item A. Nesse ponto aí, existe campo elétrico? A resposta é sim, existe campo elétrico. Como é que a gente sabe disso? Só lembrar lá. Se eu tenho força elétrica, é porque eu tenho um campo elétrico. Sempre que existir força elétrica, é porque naquele ponto existe um campo elétrico. Beleza? Se tem força, é porque tem campo. Agora na B, quando ele pede para a gente calcular o valor desse campo, como é que a gente faz? Aí você lembra, ó, que o campo elétrico, né, que é a letra E, ele produz uma força elétrica na carga de prova. Então é FE dividido por Qzinho. Vamos separar essas coisas. Campo elétrico, força elétrica e a carga de prova. Pela questão, ele já me disse que a minha carga de prova, Qzinho, vale 6 coulombs. Toda a carga medida em coulombs. Já a força, ele disse que valia 42 newtons. E o item B pede justamente para eu calcular quanto é o campo elétrico naquele ponto lá do espaço. Então, olha aí como é fácil. É só a gente substituir os valores. Como é que vai ficar, então? E, que eu não sei o valor, que é o que eu quero descobrir, é igual. Força elétrica é 42 newtons. Dividido a carga de prova, Qzinho, vale 6. Então, meu campo elétrico, vai ser igual. 42 dividido para 6 é igual a 7. Acabou. Ah, Ronti, a unidade. Olha aqui como é que estava. Força era medida em newtons, carga era medida em coulombs. Então, meu campo elétrico é de 7 newtons por coulombs. E acabou essa questão. Facinho, né? Agora vamos ver mais um exemplo, um pouquinho diferente. No exemplo 2, ele diz assim, ó, qual é a força exercida em um corpo de carga menos 4 coulombs que está sob a ação de um campo elétrico de 3,2 newtons por coulombs. Então vamos separar as informações. Primeiro, o que ele quer, nesse caso, é a força elétrica, certo? Em um corpo que tem uma carga de menos 4 coulombs. Então olha aí, ó. Se essa força
agiu nessa carga, ela é Qzão ou ela é Qzinho? Parabéns para você que disse que ela era Qzinho. Quem sente a força é porque está provando aquele campo. Então, ela é a carga de prova, certo? Então, a carga de prova, Qzinho, é menos 4 coulombs. E ela está sujeita à ação de um campo elétrico de 3,2 newtons por coulomb, certo? Todo o campo medido em newtons por coulombs. Separei todas as minhas informações, vou só reorganizar elas aqui embaixo. Ó. A força elétrica é o que eu quero descobrir. A carga de prova é 4 coulombs. A Ronde é menos 4. Só que lembra que esse sinal positivo e negativo é só para a gente ter uma noção se as cargas vão se atrair ou se repelir. Para calcular, tanto faz, ser mais ou ser menos, certo? Então, a gente ignora o sinal. Carga 4 coulombs. E o campo elétrico vale 3,2 newtons por coulombs, certo? Antes da gente calcular, só para relembrar as unidades, ó. Toda a força é medida em newtons. Então, nem sei quanto é que vale, mas o valor tem que ser medido em newtons. A carga medida em coulombs, tá beleza? E o campo elétrico é a divisão dos dois. Newtons por coulombs também tá ok. Podemos resolver. Como é que fica? Que meu campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga de prova. Beleza? Então vamos aqui, ó. Quanto é que vale E? O campo é igual a 3,2 e ele é igual. A força elétrica, eu não tenho o valor dela. Então eu continuo deixando FE, força elétrica. A carga de prova vale 4 coulombs. Então, sobre 4 coulombs. E agora faz o quê? Lá da matemática, vocês aprenderam, você faz o meios pelos extremos aí nessa fase, né? Então, esse 4 que está dividindo aqui, ele passa para o outro lado multiplicando. Como é que vai ficar? Vai ficar que a força elétrica é igual a 3,2 vezes 4. Quanto é que dá 3,2 vezes 4? Fazendo a continha aí, você vai achar que a força é 12,8. Facinho, né? Lembrando que toda força é medida em newtons. Então, a força elétrica é 12,8 newtons. Ronde, mas nos itens lá da questão estava em notação científica. 12,8 pode ser resposta não, né? Não. Na verdade, o campo elétrico ele pode ou não ser expresso em notação, certo? A maioria das vezes a gente nem coloca. Então a resposta seria essa daí. Mas se tivesse notação, a gente já sabe de qual é salteado, como é que ficaria essa resposta, né? Transformando em notação, como 12 é maior do que 10, eu tenho que mexer a vírgula dele. Então eu poderia dizer que a minha resposta também pode ser, ó, que a força elétrica é igual. Puxando a vírgula, eu não tenho mais 12. Eu tenho 1,28, certo? Só que lembra, se eu mexer a vírgula para a esquerda eu tenho que aumentar o expoente. Eu não tinha expoente nenhum, era como se fosse zero. Se eu andei uma casa, eu aumento mais um. Então, fica de 1,28 vezes 10 elevado a 1 newtons, certo? Então, a sua resposta pode ser desses dois jeitos. Beleza? Vamos para mais uma, para deixar tudo às claras. Última questão aqui, ó. Verdadeiro ou falso? Para a gente exercitar os conceitos de campo elétrico. Então, vamos aqui. Item A, primeiro. Só existe campo elétrico se existir força elétrica. Verdadeiro ou falso? Beleza, para você que disse que era falso. Aqui, a pegadinha é que está ao contrário. Só existe força elétrica se existir campo elétrico. Cuidado, ó. Aqui a questão colocou ao contrário. Só existe força elétrica se existir campo elétrico. Beleza? B. Puxar, chutar
empurrar e correr são exemplos da ação de forças de contato. Vamos lá. Se eu puxo, eu tenho que encostar. Se eu chutar alguém, eu tenho que encostar. Se eu empurrar, eu só consigo empurrar alguma coisa se eu encostar. E para correr, o meu pé tem que encostar no chão. Então, todas elas, de verdade, são forças de contato. Verdadeiro. Beleza? Vamos para a próxima. Na próxima diz assim: para calcular o campo elétrico, basta dividirmos a força elétrica pela carga geradora. Verdadeiro ou falso? Acertou quem disse que essa era falsa. Vamos lembrar do seguinte, ó. Como é que a gente faz para calcular o campo? A fórmula que a gente estudou. Campo elétrico é igual a força dividido pela carga, né? Mas a carga é a geradora ou é a de prova? Quem sente a força é a carga de prova, não é a carga geradora. Por isso que a questão está falsa. Próximo. Quanto mais longe da carga geradora, mais forte é o campo elétrico. Verdadeiro ou falso? Essa é muito fácil e é lógico que ela é falsa, né? Imagina lá naquele exemplo lá da gravidade, lá do ímã. Se eu estou longe do campo, eu nem sinto a força, certo? A força se torna mais forte não quando eu estou longe, mas quando eu estou perto da carga geradora, certo? Então, na verdade, quanto mais perto da carga, mais forte era o campo. Esse seria o correto. E a última, a unidade padrão de campo elétrico é o Newton por Coulomb. Então, só olhar para a formulazinha que a gente copiou lá em cima. A força é medida em newtons. E eu estou dividindo ela pela carga. Toda carga é medida em coulombs. Então, de fato, a unidade de campo elétrico é o newtons por coulombs. Verdadeiro. Então, galera, ficamos por aqui. Foi um prazer revê-los. E agora, corre lá na atividade para vocês tirarem o 10 de vocês. Grande abraço e até mais. Valeu! Pam, pam. Bônus, surpresa. Vamos lá. Agora, calcule o valor de uma carga de prova que sofreu a ação de 500 newtons sob a ação de um campo elétrico de 200 newtons por coulombs. Queria que agora vocês pausassem esse vídeo, resolvessem essa questão. Essa eu não vou fazer para vocês, certo? Só vou dar a resposta direto. Então, pausa o vídeo agora, resolve essa questão, depois dá play para ver quanto é que dá. Beleza? Então vamos lá no 3, 2, 1. E nesse caso, acertou você, que disse que a resposta é 2,5 coulombs. Então, se você acertou, meus parabéns. Se errou, volta nessa aula, dá uma revisada na fórmula que vai dar certo. Então, galera, agora é sério. Grande abraço para vocês. Boa aula e até a próxima. Valeu!